Atos capítulo de número 3. Diz assim o texto sagrado, a partir do primeiro verso: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, isso é uma observação e uma informação importante, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias, diga comigo, todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho. Pedro tem alguma coisa. 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 Ele disse: isso eu te dou. Pedro reconheceu que tem alguma coisa. E ele diz assim, e em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou-o pela mão direita. Preste atenção, o texto está dizendo assim, disse Pedro: levanta-te e anda. O paralítico andou? Não. Levanta-te em nome do Senhor Jesus. O paralítico não andou. Mas aí olha o que ele fala: e tomando-o pela mão direita. Meu pai, aí sim. É ele dizendo: está orando? Eu estou orando? Então eu vou, Aline, agir de acordo com o que eu creio na minha oração. Eu disse que você vai ser curado. Tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os pés e tornozelos se firmaram. Aí o versículo 8 vai dizer o seguinte: e saltando ele, coisas que não fazia, está fazendo agora. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Você pode dar glória por isso? E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O versículo 9 vai dizer assim, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que acontecera. Você sente-se glorificando o Senhor Jesus? Vamos para o texto. Eu sei que você é talvez muito conhecedor dessa palavra, mas Deus alimentou meu coração na tarde desse dia com esse texto. Olhe para mim, vamos só contextualizar o que está acontecendo aqui. Para a gente compreender, Vinícius, melhor a história que nós acabamos de ler, essa história de Pedro e João, ela está registrada no livro, como eu acabei de dizer, Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, principalmente a partir do capítulo de número 3, um pouquinho aqui a partir do capítulo de número 2, ele foi registrado para registrar eventos que aconteceram na igreja primitiva, na vida dos apóstolos, e que aconteceram após a ascensão de Jesus. Sabe, Carlinho, Jesus agora vai ao céu. Jesus subiu aos céus, e aí ele fez uma promessa, e aí no dia do Pentecostes, capítulo de número 1, finalzinho do capítulo, a Bíblia Sagrada vai dizer do dia do Pentecostes. E você lembra, capítulo 2, coloque aí para a gente só entender um pouquinho. Capítulo 2, versículo 1 a seguir, Denise, está dizendo assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente,
de repente, veio um vento, do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Queridos, eu estive lá nesse lugar, exatamente no lugar aonde aconteceu esse episódio. E não era um lugar tão grande. Era um lugar como se fosse do tamanho ali, um pouco maior, um pouco, da nossa sala conexão, aqui juntamente com o hall. E eu estava olhando aquele local, e a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estavam reunidos ali, adorando ao Senhor, e o Espírito do Santo do Senhor desceu sobre eles. A Bíblia vai dizer que línguas foram repartidas. Eles estavam cheios de Deus agora. Eles receberam o Espírito Santo sobre a vida deles. E agora o capítulo de número 3 vai falar de algo. Escute aqui para a gente só entender o que está acontecendo. A Bíblia vai falar de algo que está acontecendo aqui no templo. Porque nessa época aqui era a vida religiosa dos judeus. Nessa época aqui o templo era o centro sagrado para os judeus. E os judeus ainda, como muitos hoje, ainda estão aguardando o Messias. Eles não acreditavam e não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus nasceu e morreu para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. Mas agora escute, só que tem um grupo diferente. Tem um grupo que vai lá orar porque está esperando, mas Pedro e João vai orar porque já está sentindo. Tem um grupo que está orando porque está aguardando. Inclusive, até hoje, esses judeus estão lá no Muro das Lamentações, fazendo as suas orações, e ainda esperando o Messias. Estão aguardando, porque eles não reconhecem Jesus como o Cristo, como aquele que Isaías profetizou sobre ele. E aí escute, nesse templo aqui estava acontecendo isso. Alguns estavam indo ali para orar como um ritual que eles sempre faziam. E aí escute, mas aí agora entra Pedro e João em cena. E eu me lembro que no ano passado, quando nós estivemos lá em Jerusalém, Israel, eu me lembro que a gente entrou em alguns lugares, irmãos, e os judeus, eles são muito disciplinados naquilo que eles acreditam. Sabe, queridos, uma coisa que eu falei agora há pouco, sobre quando algum cristão que se diz cristão vê um problema e ele já se abate. Eu fico preocupado porque alguém me questionou, falou: pastor, o senhor viu esse show que teve aí lá no Rio de Janeiro? Que absurdo, né, pastor? O que o senhor acha disso? Eu falei: aquela cantora, ela está simplesmente sendo fiel naquilo que ela acredita que ela nasceu para ser. O problema é você que sabe que é um cristão, conhece o Deus Todo-Poderoso e não é fiel a tudo aquilo que Ele diz que você é. Talvez na vida dela tenha mais congruência do que a sua. Não que eu valido a atitude, mas naquilo que ela acredita, ela está fazendo com propriedade. E você, naquilo que acredita, você está fazendo com propriedade? Aí escute, agora esses homens, eu me lembro que quando eu cheguei em Israel, eu passei por alguns judeus, alguns até com uma estrutura física engraçada, uns cabelão grande aqui, umas roupas diferentes. E aí, irmãos, eles estavam lá, lendo, orando, irmão, e era muito judeu, só um homem dentro daquele lugar. E aí, eles não sabiam a nossa língua, né? E eu passava lá, acho que estava com o Lucas, esposo da Ana, e eu falava: rapaz, eles estão buscando algo que nós já recebemos. Eles estão acreditando, esperando algo que nós já alcançamos. Que é o quê? Que é a volta de Jesus e a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Pedro, ele vai exatamente para esse lugar. Mas agora ele vai diferente. É por isso que eu enfatizei. Pedro falou assim, ó: o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho. O texto vai falar que nesse templo tem um paralítico. Escute, está aqui, ó. Tem um paralítico e esse homem, a Bíblia vai dizer que ele nunca havia andado, porque ele é coxo, ele é deficiente desde o ventre da sua mãe. Olhe para mim e dobre a sua atenção. E agora esse homem está paralisado. E aqui, escute, você precisa entender que a Bíblia, ela não escreve nada sem um propósito.
E aí outro dia eu ouvi um pastor pregando aqui, e ele disse: você precisa espiritualizar tudo. Por que que tem um paralítico próximo de um templo? Por que que tem um paralítico que está junto com pessoas que se dizem ser cristão? O que está representando aqui a figura de um paralítico? Por que que Deus permitiu esse texto ser registrado? Por que que Deus está permitindo falar de crente, de um cristão, de uma oração, de um templo, de uma paralisia? Eu vou repetir para você entender. Tem um cristão, alguns cristãos aqui, tem uma oração, tem um templo e tem uma paralisia. E quando a gente começa a fazer a junção disso, parece que não combina uma oração com paralisia, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. E Jesus disse: tudo que pedirem em meu nome, crendo, você vai receber. Então como que pode pessoas que estão indo para a oração e pessoas que estão paralisadas em um ambiente de oração? Vem comigo, dobre sua atenção. O texto vai dizer que agora Pedro, Junão, ele olha para esse paralítico. Ele começa a contemplar, e aqui escute, queridos, quando a gente fala de paralisia, o que é essa paralisia hoje, pastor, nos dias de hoje? Os paralíticos nos dias de hoje podem ser entendidos como pessoas que enfrentam várias situações, seja uma paralisia física mesmo, pessoas que não conseguem se locomover como gostaria, pessoas que, por exemplo, talvez a irmã que pediu oração, ela estava com problema na perna, então com isso dificulta. Eu estive conversando com uma pessoa hoje que disse que estava com problema no nervo ciático, é isso? E não conseguia nem andar, paralisia. Mas existem pessoas também que eles estão, é uma paralisia por causa das suas emoções. Pessoas que estão trancadas dentro de um quarto, sabe, pessoas que estão se sentindo paralisadas. Olha para mim: pastor, como assim paralisado emocionalmente? Não precisa se manifestar, mas você sabe que existem coisas que você precisa fazer, está consciente que tem que fazer, mas não dá conta de fazer. Por que você não dá conta? Porque as suas emoções estão paralisando você. Pessoas que se sentem incapazes, incompetentes diante dos desafios que têm. Pessoas que estão presas, às vezes, por um episódio. Essa semana eu vi um pastor fazendo um devocional só de recomeço. Gostei do cara. Achei bom. Falei: esse cara é bom. E ele falou: qual que é a dificuldade de um recomeço? Porque começar é diferente de recomeçar. Porque quando a gente começa, Junão, é tudo novinho. O cheirinho de novo, Vitória, é bom demais. E recomeçar? Recomeçar é mais desafiador, porque na estrutura de um recomeço, você sempre vai ter uma informação de que algo um dia deu errado. Por isso, Adriano, que está recomeçando, é uma experiência, é uma estrutura que você tem uma informação que, olha, deu errado, um dia eu errei, um dia eu desisti, um dia eu parei, um dia algumas coisas não saíram como eu gostaria, o meu planejamento não deu certo. E aí, para recomeçar é mais desafiador, por quê? Porque nós temos uma informação negativa do passado. E aí pessoas com essa informação negativa se sentem incapazes, pessoas paralisadas emocionalmente. Escute, nós podemos dizer também aqui, pessoas paralisadas espiritualmente. Nós estamos falando de algumas coisas aqui, que fala de templo, que fala de oração, que fala de tempos de oração, e está falando de paralisia. Tem gente que espiritualmente estão paralisados. E aí o que acontece? Como eu disse aqui, o meu corpo está com sede. Toda hora eu estou bebendo água. O irmão levou a sério que ele já trocou 2 vezes o copo, vocês viram? Escuta, mas o meu espírito também tem sede de Deus. Agora o meu corpo está em movimento, Cristiano. Então a minha mão pega essa água e coloca até a minha boca para que eu consiga matar a minha sede. Agora, se eu não conseguisse mexer com a mão, eu ia continuar com sede, mas a paralisia impedia eu de viver ou de tomar posse daquilo que me traz, que me mata a minha sede. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu só estou contextualizando e fazendo um plano de fundo aqui, porque Deus falou comigo hoje: tem paralisias da sua vida que vão acabar em nome de Jesus. Queridos, a paralisia, ela tem afetado muitos. E nesse texto aqui específico, olha aqui, a Bíblia vai falar, escute isso, versículo 2, por favor. O texto vai dizer assim, ó: e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. Então ele nasceu com um problema
cresceu com o problema e estava vivendo com o... E qual que é algo muito sério nesse quesito? Olha o que o texto vai dizer. O qual todos os dias, olha na tela, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa para andar. É isso que está escrito? Ele ia para o templo para andar. Ele ia no templo para ser curado. É isso que está escrito? Mas se ele é paralítico, ele precisa do quê? Ele precisa de uma cura. Sim ou sim? Mas quem está vivendo paralisia, ele não tem nem o senso da responsabilidade ou de capacidade de saber o que verdadeiramente está precisando. E sabe qual que é a minha maior preocupação como pastor? Que quando entra numa paralisia espiritual é algo sério. Porque aí, Fabrício, a paralisia espiritual que você mais precisa é de um renovo, é de uma comunhão com Deus, é de uma aliança, é de um tempo de oração, é de uma consagração, é de uma santificação, sabe? É de um tempo de intimidade com Deus. Mas se a paralisia afetou você, ao invés de entender o que você precisa, você começa a julgar quem nem precisava ser julgado e que você nem tem o direito de julgar. Por quê? Porque você está, alimentado e patrocinado pela paralisia. O texto vai dizer que eles punham-se na porta do templo para pedir esmola. Porque olha para mim, uma paralisia não resolvida vai fazer você se conformar com aquilo que não era para conformar. Uma paralisia não resolvida, porque antes ele só era paralítico. E agora se ele pede esmola todo dia, qual outro adjetivo que nós podemos colocar para ele? Que agora se ele pede esmola todo dia, ele é um pedinte, sim ou sim, gente? Agora essa é a identidade que Deus tem para ele? Era isso que Deus queria para ele? É uma identidade de uma pessoa, de um andarilho, de uma pessoa que vive pedindo esmola? Era isso que Deus tinha? Não, mas escute, Deus me trouxe aqui para dizer para você, Ele vai intervir em algumas paralisias que estão incomodando a história da sua vida hoje. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Intercessores, eu sei que nós vamos orar daqui a pouquinho. E eu sei que o Senhor Jesus, Ele vai entrar com providências aqui hoje. E o texto vai dizer que agora esse homem está paralisado. Ele pede esmola. E agora, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro e João, eles iam no templo para orar. Olhe para mim. A questão é que Pedro e João, eles já receberam algo que eu e você recebeu. Nós acabamos de ler capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eles receberam o Espírito Santo. Alguém mais recebeu? Alguém mais? Alguém sente que tem o Espírito Santo dentro dele? Só quem sente, pelo amor de Deus, levanta a mão, deixa eu ver. Então deixa eu dizer, inadmissível você ter o Espírito Santo e aceitar a paralisia na história da sua vida. Olha o que o texto está dizendo. Alguém que ainda não recebeu, está paralítico. Vive uma paralisia, mas quem recebeu está dizendo, o que eu recebi, Léo, não permite ninguém ficar paralisado. Olha que interessante, ele vai orar, se ele já está orando é porque ele mesmo está dizendo, eu não estou paralisado. Eu não estou paralisado porque, sabe, eu recebi algo de Deus que me movimenta. Eu vou falar para você entender, eu recebi algo de Deus que me movimenta. Lembra que o pastor Eliel falou quinta-feira aqui? Deus sempre vai usar alguém que já está fazendo alguma coisa. Agora olha aqui, Pedro tinha acabado de pregar num culto e ele evangelizou mais de 3.000 almas e ganhou, e mais de 3.000 almas renderam-se aos pés de Jesus. Agora ele vai no templo para orar, porque quem está cheio quer ser cheio mais ainda. Quem está buscando quer buscar mais ainda. E agora ele vai no templo para orar. Escute, vem comigo no texto. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele, fitando os olhos naquele paralítico, ele diz, olhe para nós. Qual foi o hino que nós cantamos agora há pouco? Tem fogo nos olhos. Não é isso que nós cantamos? Será que alguém, se você pedir, escute, olhe para mim. Será que se você pedir para alguém olhar dentro dos seus olhos, ele vai ver a chama do fogo ou ele vai ver o reflexo de uma paralisia? Não vou pedir para você olhar para o irmão do lado. Mas o que será que está acontecendo aqui nesse texto? Ele está dizendo, olhe para os meus olhos.
E o texto vai dizer que olhou para eles, e esperando receber alguma coisa. Por que ele esperou? Porque quando você olha nos olhos, você vê o reflexo de quem? De você mesmo. E ele olhou para ele mesmo e falou: gente, isso aqui é muito poderoso, vocês estão comigo? Quando ele olha o reflexo dele mesmo, ele fala: eu estou com a cara de quem merece receber uma esmola. Só que aí Pedro olha no olho dele também, e quando Pedro olha no olho dele, ele vê o reflexo de si mesmo, e ele está cheio de Deus agora. Ele olha e fala assim: ó, cheio de Deus como eu estou, esse homem merece mais do que uma esmola. Não, eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa noite. Aleluia. Pedro está dizendo: olha, eu estou vendo o reflexo. Ele está olhando para o paralítico e está dizendo: olha, cheio de Deus como eu estou, eu preciso dizer, Deus marcou este encontro aqui, porque a partir de hoje, você nunca mais vai viver esta paralisia. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém que recebe: você nunca mais vai viver uma paralisia na história da sua vida. O texto vai dizer: escuta isso, olha para mim. E ele disse, olha, olhando, esperando receber uma esmola, ele disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho, escute, ele está dizendo assim, ó, eu tenho. O problema da nossa geração hoje não é por aquilo que você não tem. Pega isso aí, se você quiser anotar, aleluia. O problema da nossa geração não é por aquilo que você não tem, é por aquilo que você tem e não sabe usar aquilo que você já tem. E a gente vai ler na palavra, a gente vai ver isso várias vezes. Aquela mulher que perdeu o marido, os credores foram até elas para roubar o filho, Dani. Aí para levar o filho, porque ela tinha que pagar uma dívida. Ela falou: espera aí, não vai levar os meus filhos, é a única coisa que eu tenho, além de ser meus filhos. E como a ausência do pai, agora a tradição vai dizer que é eles que têm que cuidar de mim. Então agora ela fala: espera aí, eu vou até o profeta. Ela corre no profeta e diz: profeta, você sabe que o meu marido era um servo bom, era um profeta nessa casa, e aí agora ele morreu e o credor está querendo roubar, levar os meus filhos por causa da dívida. O profeta fala: o que você tem em casa? Pedro está falando: eu tenho. Eu passei por uma situação esses dias, eu estava analisando. Desculpa, vocês vão me entender agora, por favor, não me entendam como prepotente e arrogante, mas eu vi uma pessoa fazendo uma coisa em uma cida. Eu falei: rapaz, é muito corajoso. Pergunta por quê? Porque ele é ruim demais. Ele é ruim. Eu falei: gente, mas dá muito ruim, gente. E eu sentando lá, Junão, olhei, eu falei: não é possível, Senhor. Mas aí eu falei: Senhor, por que o Senhor me pôs diante dessa situação? E eu estou vendo. E a pessoa lá fazendo, sabe, o uso do momento lá. E agora eu falei: gente, vai ser ruim assim, lá longe. E eu estou aqui, eu vou blindar minha mente para eu não pegar essas presepadas que está soltando aqui. Só que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Ele é ruim, mas ele está fazendo. Ele é ruim, mas ele... ruim na minha concepção, né? Entendeu? Na minha concepção. Ele é ruim, mas ele acredita que ele é bom. Ah, não. Ele é ruim, mas ele acredita que o que ele tem é suficiente para fazer o que precisa ser feito. Por que eu estou falando isso aqui, queridos? Nessa hora Deus ministrou o meu coração, sabe? E Deus me deu uma chapada mesmo. Porque Ele falou assim: pois é, você se acha melhor e não está fazendo o que Ele faz. Você se acha melhor e não está com a ousadia que Ele está. Você se acha melhor, mas não usufrui, não faz o que Ele está fazendo. Você se acha melhor, mas você não tem coragem de agir. Pedro está falando: o que eu tenho. Você precisa parar de desvalorizar, desmerecer, desacreditar naquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Você é uma bênção, sim. Você tem unção de Deus na sua vida, sim. Você tem um Deus que mora dentro de você, sim. Você tem capacidade para vencer esse gigante, sim. Você é uma bênção, sim. Você é usado por Deus, sim. Você tem sabedoria de Deus, sim. Você foi capacitado por Deus, sim. Pelo amor de Deus, bata no peito e fala: eu tenho algo de Deus que mora em mim. Eu tenho algo de Deus que movimenta em mim. Eu tenho algo de Deus que queima dentro de mim. E isso que eu tenho, aleluia, dentro de mim, vai fazer eu olhar para alguém como nunca ninguém olhou. Vai fazer eu estender a mão para alguém que ninguém nunca estendeu. Por aquilo que você já tem.
Você tem, você tem, você tem, você tem. Eu vou falando até você crer. Você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, você tem. Você tem algo de Deus, Poliana, na sua vida. Aleluia, você tem algo de Deus na sua vida, Patrícia. Você tem algo de Deus na sua vida, Leidiane. Você tem algo de Deus, Caio, na sua vida. Nós precisamos, assim como Pedro dizer, olhe para dentro de mim. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho porque eu fui no dia de Pentecoste, eu recebi o Espírito Santo. O que eu tenho é suficiente para mudar a realidade de alguém que está parado, a realidade de alguém que está numa paralisia. Pelo amor de Deus, levanta a mão aqui para receber essa palavra. Você tem algo de Deus para movimentar a geração pela qual você está inserido. Você tem, você tem, você tem. Agora olhe para mim, eu tenho uma preocupação. Porque olha aqui, ó, Pedro está dizendo assim, ó, eu tenho. Ele está dizendo assim, ó, eu recebi algo do céu, Dani. E aí, Hudson, veio de cima para baixo. Então, vertical, sim ou sim. Mas olha aqui, ó, eu não acredito em algo vertical que não interfere no horizontal. Jesus morreu numa cruz, sim ou sim. Então vamos pensar na cruz. É uma estaca vertical e uma estaca o quê? Horizontal. Então Jesus morreu na cruz por quê? Entre ele e o Pai, cumpriu o propósito do Pai. Mas isso aqui vertical. E por que horizontal? Porque o efeito do vertical tem que fluir no horizontal. Agora, qual que é a minha preocupação? Tem irmãos, mas tem muita gente assim, que aí ele flui bem no vertical. Ele enche, ele começa a entrar numa profundidade. E qual que é o problema? Se acha santo demais, aí todo mundo está desviado. Olha, não está fluindo como eu. Eu já sentei no gabinete pastoral que a pessoa falou assim, não, pastor, é porque Deus me levou para um novo momento de algo mais profundo. E aí agora, pastor, eu vou viver um novo nível de profundidade com Deus. Então, pastor, eu preciso tomar algumas decisões, porque o Senhor me chamou para... E não tem nada que esse Deus, que esse fluir de Deus, que esse vertical vai promover no horizontal? Não tem como. Sabe por que tem aquelas doações ali? Aleluia. Sabe por que o pastor Ernesto colocou esse projeto? Não é porque é modinha não, meu irmão. Para mim era mais fácil não fazer. Sabe, negociar com fornecedores e brigar ali e tudo e tal. Agora amanhã a gente vai arrumar uns pallets aí, colocar aqueles express para colocar tudo isso. É trabalho demais, irmão. E aí a terça-feira eu vou convidar alguns irmãos para a gente vir descer e colocar aquilo ali tudo nos pallets. Eu posso contar com os irmãos? Não entendi firmeza não. Ontem, irmãos, misericórdia. Se precisaram, eu liguei para Maria Clara, falei, Maria Clara, reúne aí uma equipe aí, na hora do culto do reset, para vocês tirar, porque graças a Deus as doações estavam fechando o portão ali, não dava nem para entrar. Mas aí foi a Maria Clara que foi carregar peso, mas a Aline. Cheguei aqui hoje, prostrada essas meninas. Eu falei, mulher, o que aconteceu? Tá tudo doendo, pastor. Eu falei, gente, mas terça-feira, só os alfa, cadê? É nós, irmão. Em nome de Jesus. Agora olhe para mim. E se a pessoa falou, não, pastor, porque agora eu estou com mais profundo. Pedro me ensina. Olhe para mim. Olhe para mim. Pedro fala assim, ó. Eu tenho. E o que eu tenho, eu transfiro. Agora escute. Pedro estava numa paralisia ou ele estava se movimentando? Ele estava se movimentando. Então olha o que ele está dizendo. O que eu tenho, eu te dou. Ah, meu Deus, isso aqui é muito forte. O que eu tenho, eu te dou. E quem é esse Pedro? Pedro é um homem que já teve experiência demais com Jesus. Pedro é um homem, Renato, que ele ficou a noite inteira tentando pescar. E agora o que acontece? Ele pega uma multidão de peixes, que Jesus falou para ele lançar a rede. Ele pega agora uma multidão de peixes, ele fica alegre. E aí Jesus fala assim, ó, deixa os peixes para me seguir. Ele teve coragem de deixar e seguir Jesus. Agora ele recebe algo de Deus e ele fala, eu preciso transbordar isso na vida de alguém. Preste atenção no que está escrito no texto. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus. Agora olhe para mim, vamos pensar no texto. Ele não fala assim, ó, isto eu te dou, tome Jesus.
receba Jesus. Não, não. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho algo, e o que eu tenho eu te dou. Agora, em nome de Jesus, levanta aí. Então, e pensa comigo no texto. Ele está dizendo assim, minha irmã, eu tenho algo, meu pai, que te faz levantar e andar. Porque ele está dizendo, olha, eu tenho e eu vou te dar. Se eu vou te dar, então em nome de Jesus, levanta e anda. Olha o que ele está dizendo. O que eu tenho vence toda paralisia. O que eu tenho movimenta tudo o que está parado. O que eu tenho começa a levantar o caído. O que eu tenho começa a dar vida para esse coxo. O que eu tenho tira você da fase da esmola. O que eu tenho tira você da fase da clemência. O que eu tenho tira você de uma fase que você vive há muito tempo e não muda. O que eu tenho tira você de uma estação que você está sofrendo há muito tempo. O que eu tenho tira você da porta do templo e vai fazer você entrar, aleluia, para o templo. O que eu tenho, quem tem dinheiro não te dá. O que eu tenho, os que já entraram não te deram, mas o que eu tenho eu te dou, e o que eu tenho é suficiente para você levantar e começar a andar. Anda! Escuta, essa semana eu comecei, retornei o devocional, foi a semana, né? Isso, é a semana. E aí quando eu voltei eu comecei a receber algumas mensagens. Uma pessoa lá de Campo Grande mandou uma mensagem. Uma pessoa de Monte Alegre mandou uma mensagem. Uma pessoa de Guarulhos mandou uma mensagem. Uma pessoa que mora no interior de São Paulo mandou uma mensagem. Uma pessoa de Uberlândia não congrega aqui com a gente, mas ela falou, durante toda a semana, eu recebendo direct aqui, pastor, muito obrigado. Essa palavra falou muito comigo. Eu precisava de ouvir isso que o Senhor ministrou hoje. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou aqui como Pedro. O que eu tenho eu te dou. E o que eu te dou vai te fazer andar, vai te fazer levantar, vai te fazer viver uma vida de propósito. Eu vou repetir, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra que o Senhor ministrou no início ao meu coração, e eu estou dando ela para você, eu estou entregando ela para você, eu estou colocando ela diante de você para dizer, o que eu tenho vai te fazer levantar, o que eu tenho vai te fazer andar, e vai tirar toda a paralisia da história da sua vida. Eu não vim aqui para julgar você, eu não vim aqui para culpar você, eu não vim aqui para lembrar você do seu passado. Quem faz isso é o diabo. Eu vim aqui para dizer para você que Deus tem um futuro brilhante para a história da sua vida. Eu estou ministrando uma palavra para dizer para você, chegou a hora de repreender essa paralisia. Você não vai ficar apenas do lado de fora, está na hora de entrar no templo. Olha o que ele fala, meu Deus, vamos aqui para o texto. Vamos aqui para o texto. O texto vai dizer, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aí ele não levantou até então. O versículo de número 7 vai dizer assim, ó, e tomando-o pela mão. Agora, Cajá, falar é fácil, mas agora ele pega na mão. Vocês imaginam a cena? Ele vai lá e pega na mão agora do coxo. A Bíblia vai dizer que ele pegou na mão direita. Pergunte por quê. Naquela conjuntura atual, quem era canhoto como eu sou, era considerado, filha, uma pessoa doente, uma pessoa que tinha problema, porque todo soldado, naquela época, lutava com a sua espada, e a espada era com a mão direita que segurava uma espada. Quem era canhoto, estava ferrado, não era nem alistado para o exército. Mas agora escute, a espada naquela época era um sinal de sobrevivência. Porque na guerra, meu irmão, ou você mata ou você morre. Então se eu sou bom de guerra, eu vou manter a minha vida. Aí Pedro agora vem, pega na mão direita, fala assim, ó, vem cá. Eu não estou apenas dizendo que você vai andar. Meu pai, isso aqui é muito forte. Ele trabalhava ou ele pedia esmola? Se ele pedir esmola, ele está dizendo assim, eu não consigo fazer nada. É alguém que tem que fazer e dá para mim. Ele está vivendo agora de esmola, do resto das migalhas de alguém. Mas Pedro pega na mão direita, fala comigo, direita. Ele está dizendo, se prepare. Porque o que eu tenho, meu pai, se você não der glória aí, meu irmão, se prepare. Porque o que eu tenho, eu te dou. E o que eu tenho, eu estou pegando na sua mão direita para dizer para você, eu estou te dando novamente a capacidade
de guerrear as guerras que você tinha desistido, de guerrear as guerras que você tinha perdido. Eu estou te dando a capacidade de pegar a espada na sua mão novamente, para fazer você começar a vencer aquilo que estava te vencendo há muito tempo. Ele pega na mão direita e ele está dizendo: eu tenho a convicção daquilo que eu tenho, coxo. Eu tenho a convicção da unção que eu carrego, coxo. Levanta e anda em nome de Jesus. Deus está levantando você agora. Deus está pegando na tua mão direita agora. Deus está pegando, ai meu Deus, pelo amor de Deus, vamos ficar de pé. Pega na mão direita de alguém agora. Levanta alguém aí agora e diz: Deus está pegando na tua mão direita agora. Você vai começar a vencer as batalhas que estavam perdendo. Deus vai começar a movimentar as coisas que estavam paradas na sua vida. Ele vai começar a movimentar. Pega na mão dessa pessoa. Pega na mão direita dessa pessoa. Mão direita, escuta e segura aí, segura a mão direita. A mão direita vai falar do lado direito do corpo. Marcelão, olha aqui para o seu pastor. O cérebro do ser humano é dividido da parte direita e esquerda. Não tem uma separação, mas de acordo com o formato do cérebro, os cientistas preferem dizer que tem a parte direita e esquerda. A parte direita do cérebro, meu irmão, é onde você tem o raciocínio lógico. Então é onde você cria as ideias. É a parte da razão, Kennedy. É a parte lógica, cognitiva do cérebro. E a parte direita é a parte das emoções. É a parte das emoções. Pedro sabia que aquele estado era um estado de humilhação. Pedir esmola era humilhação. Ver alguém entrar e não poder, porque naquela época doente não entrava no templo. Hoje é diferente. Nós estamos aqui porque somos doentes mesmo. Jesus veio por causa dos doentes, não foi por causa dos sãos. Aí Pedro está olhando e está dizendo: eu sei que ver alguém entrando e não entrar é ruim demais. Eu sei que só ouvir o louvor do lado de fora é ruim demais. Então eu estou fazendo você andar, eu estou fazendo você levantar, eu estou te dando a condição de lutar de novo. E agora eu vou cuidar das suas emoções. Estou tirando a paralisia espiritual, estou tirando a paralisia física, estou tirando a paralisia emocional. Pedro está dizendo: coxo, a sua história antes era de pedir de esmola, mas agora vai ficar registrada na palavra de Deus, porque o que eu tenho eu te dou, e vai ficar marcado para a história da sua vida. O que eu tenho, eu te dou. Eu te dou, 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 eu te dou. Eu quero estender as mãos para você. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. O Senhor vai remover toda a paralisia da sua vida. O Senhor vai remover toda a paralisia. O Senhor vai remover todas as áreas que estavam querendo bloquear você. Ele está pegando na sua mão direita. Vamos, coxo. Vamos, coxo. Vamos, coxo. Vamos. Vamos. O Pedro está dando um comando. Vamos. 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 Ele não está dizendo assim: Débora, tenta levantar, tenta levantar. Não, ele está dando uma ordem: levanta, 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 levanta. Eu estou desistindo do meu sonho. Não, 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 não. Deus está dizendo: levanta, levanta, está muito difícil. Não, 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 levanta, levanta, levanta e começa a andar agora. Levanta e comece a andar. Deus está dizendo para você: é para voltar a sonhar de novo, é para voltar a acreditar de novo, é para voltar a expandir de novo, é para voltar a lançar nas redes de novo. Se as tuas emoções estavam te paralisando, eu oro agora em nome de Jesus. Aleluia, eu oro agora em nome de Jesus. As tuas emoções não vão paralisar o projeto de Deus. Se o medo, a incerteza, a insegurança, tem gente aqui que está dizendo: eu preciso dar um passo, mas eu preciso de uma confirmação do Senhor. Deus está dizendo: o medo não vai paralisar você. Só não confia em homens, porque quem vai fazer é Deus na história da sua vida. Ele está tirando a paralisia.
Pastor, eu quero orar, não consigo, Ele está tirando essa paralisia. Pastor, eu quero jejuar, não consigo, Ele está tirando essa paralisia. Pastor, eu quero ler mais a Bíblia e não consigo, Ele está tirando essa paralisia. Eu quero pregar, não consigo, Ele está tirando essa paralisia. Pastor, eu quero ser feliz, não dou conta, Ele está tirando a paralisia. Pastor, a solidão está me afligindo, Ele vai tirar essa paralisia. Pastor, o meu dinheiro não dá para resolver o problema, Ele vai tirar essa paralisia na área financeira. Pastor, o meu casamento está um caos, Ele vai tirar, Ele vai tirar, Ele vai tirar. Escuta, pegou na mão direita, meu Deus, o versículo 6 vai dizer assim, ó: levanta e anda. Ele está dando um comando profético, liberou uma palavra profética. Ele está dando uma palavra profética: você vai andar. Agora, olha o nível da fé de Pedro. Pedro olha e fala: você vai andar. Você vai andar. Os projetos que estavam paralisados, Deus está dizendo: você vai começar a andar, andar. A paralisia na sua vida, nos teus projetos, acaba hoje, porque Deus vai levantar você, e você vai começar a andar, 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 pelo amor de Deus. Tem alguém que está recebendo? O erro do passado não vai paralisar você a partir de hoje. A esmola que te deram é muito pequeno diante do que Deus tem para você. As migalhas que te deram é muito pequeno diante do que Deus tem para você. Ora lá, machere cantará lá, machere cantará lá, ah, eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Muita graça de Deus, muita graça de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos cantar, eu me rendo. Canta, canta, canta. Eu me rendo. Isso. Me rendo, eu me rendo a ti. Canta. Olha para mim. Quanta glória de Deus aqui nesse lugar. Preciso falar algo. Sou seu pastor, amém? Tenho prazer de ser seu pastor. Eu sou seu pastor. Um pastor que cuida de você. Eu estou aqui te ensinando a palavra. Olha aqui, escute, queridos, como pastor. O texto vai dizer, Jeane, eu acabei de ler para vocês, que o templo aqui era o algo mais sagrado. O templo era o centro da religiosidade dos judeus. E aí, Jéssica, só que os judeus iam para o templo esperando Jesus chegar para o reino de Deus estabelecer. Vem comigo. Os judeus iam para o templo
esperando o reino de Deus acontecer. Deixa eu ver se eu lembro de uma referência bíblica aqui. Marcos capítulo 10, deixa eu ver se é isso. Marcos capítulo 10, que fala do reino de Deus. Eu não sei se é o 10. O texto vai dizer: bom, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 7, mas enfim, Jesus fala assim, ó: é chegado o reino de Deus. Se alguém lembrar dessa referência, me passa. Deixa eu tentar em Mateus 10. Se eu não tiver, porque eu quero ler certinho, mas se eu não tiver, eu tenho aqui. Encontrei, você pode dar um glória? Mateus 10, olha o que está escrito, não. Mateus 10, 6, filha, coloca para nós, por favor. 10, 6. 10, 7. O 7. Olha o que está escrito. Por isso, não, Mateus 10, 7. Foi? Indo e pregai dizendo: é chegado. Jesus está dizendo para os discípulos: o reino dos céus, o reino de Deus é chegado. Então ele vai dizer o seguinte: então tá bom, mas o que é o reino dos céus? Está lá, versículo 8: curai os enfermos. O que é o reino de Deus? É você orando, porque no reino de Deus não tem paralisia. Não, você não está entendendo. No reino de Deus não tem paralisia. Jesus está dizendo: ide pregai, é chegado o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Vai curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça destes. Vem aqui comigo. Então escuta. O que Pedro está fazendo? Ele não está apenas curando um paralítico, Patrícia. Ele está dizendo o seguinte: eu já recebi e eu sei que o reino de Deus já está acontecendo. Enquanto muita gente está esperando, muitos judeus ainda estão aguardando a vinda de Jesus, Pedro está dizendo para o paralítico: eu estou te convidando para você viver uma nova estação. Tem gente que já está esperando, mas eu vi que para anunciar já está acontecendo. Você não pegou? Tem gente que está esperando, mas eu vim aqui te anunciar: o reino já está acontecendo. Jesus mandou eu curar. Então eu estou dizendo, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele está dizendo: paralítico, saia da fase de esperar e venha para a fase do reino que já está acontecendo. Qual que é o problema? É que nessa história você já deveria ser o Pedro e João, mas você está tão perdido que ainda está sendo paralítico da história. E eu vim aqui para convidar você para uma nova estação. Está na hora de ser o Pedro e o João dessa história. Paralisia não combina com você, esmola não combina com você, ficar fora do templo não tem nada a ver com você, ficar mendigando não tem nada a ver com você. O que tem a ver com você é: levanta e anda, 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 levanta e anda. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor. Deus está levantando alguém aqui hoje. Deus está levantando alguém aqui hoje. Deus está pegando na sua mão direita. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? No começo da mensagem você era o paralítico, mas agora você já é o Pedro e o João, porque a paralisia já não existe mais. O que te parava não te para mais. Volta para o texto de Atos, coloca o versículo de número 9. Olha o que diz o 9, por favor, versículo 8. E saltando ele, já tinha saltado algum dia, gente? Ele conseguia saltar? Mas quando o que é de Deus chega, aquilo que você não conseguia, você começa a fazer. É por isso que eu disse aqui, olhe para mim, Lucas, independente da nossa situação atual, tem hora que a gente se sente um pouco paralisado.
Mas quando de Deus chega, aquilo que nunca aconteceu vai começar a acontecer. Eu estou liberando uma palavra desde a hora da intercessão. Você vai viver coisas que só Deus faz na história da sua vida. Deixa eu pôr a mão na minha cabeça para receber essa palavra também. Ernesto Aguiar, você vai viver coisas que só Deus faz. A paralisia dos projetos estão saindo agora. A paralisia não pertence à nossa vida. Deus está colocando movimento. Ah, meu Pai, eu vou falando até você entender. Deus está colocando movimento nos seus projetos. Deus está colocando movimento nos seus projetos. Pode começar a pensar em contratar 2, 3, 4, 5, 10. Pode começar a pensar nos contratos. Pode começar a colocar um advogado bom do seu lado. Pode começar a colocar um contador do seu lado. Pode começar a ler a Bíblia mais, porque você vai pregar como Jesus falou que vai pregar. Você vai anunciar o Evangelho como Ele falou. Pode começar a olhar a casa, porque esse casamento vai ser restabelecido. Saltando ele, pôs-se em pé. Olha aqui o texto. Eu vou perguntar, você responde. Saltando, ele podia saltar antes? Pôs-se em pé, ele podia antes? Andou, ele podia antes? Entrou no templo, ele podia antes? Andando e saltando, podia antes? Louvou lá dentro do templo, podia antes? Uma coisa, olha o quanto de coisa em um só versículo. Saltando, pôs-se de pé, andou, entrou no templo, andou saltando, 6, e louvou ao Senhor, 7, número da perfeição. Eu não sei você. Nós estamos falando de quantas coisas que aconteceram? 7. Olhe para mim, Claudinho. 7 coisas. E eu não sei se você entendeu. Espiritualize tudo. Eu comecei a orar de uma forma especial, consagrando a sua semana. Sim ou sim? Quantos dias tem a semana? Quantos milagres ele recebeu? Se prepare, porque essa semana já tem milagre nessa segunda, porque a paralisia já acabou. Amanhã eu entro no templo, depois eu vou saltar, depois eu vou andar. Mas de uma coisa eu sei: aquilo que não acontecia vai começar a acontecer em nome de Jesus. Saltando, andando, ele entrou no templo, louvando, saltando e andando. Você vai começar a andar. Aleluia, os projetos de Deus na sua vida vai começar a andar. E eu encerro aqui. Versículo 9. Se prepare. Porque, meu irmão, não tem jeito. Sabe, Vinícius, não tem jeito. Quando Deus faz, Cristiano, não tem jeito. Olha que o texto vai dizer. E algumas pessoas o viu chorando. Não, é assim que está. O texto vai dizer assim, ó, todo por quê? Todo o povo que passou por ele. Todo mundo que passou por eles e viu ele prostrado, agora teve que ver ele saltando. Toda pessoa que viu ele chorando, agora teve que ver ele cantando. Toda pessoa que viu ele pedindo esmola, agora estão vendo. E o texto vai dizer, versículo 10, para eu ir embora. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele que se assentava, meu Pai. O seu passado só vai servir de referência para ver o quanto Deus agiu na história da sua vida. Porque eles sabiam que ele estava sentado a pedir esmola na Porta Formosa, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe aconteceram. Mas não era o Ernesto? Hoje eu fui no bairro onde eu morei a minha vida praticamente toda, o bairro Nossa Senhora das Graças. Alguém mora lá? Alguém conhece esse bairro? Aí eu fui lá. Mas o que me deixa triste
é às vezes ver, passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, e tem pessoas que estão do mesmo jeito. Eu não estou do mesmo jeito. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque o que eu recebi me faz levantar, andar e saltar. Aí eu chego lá, Juninho, alguém fala: nossa, olha o filho da Dona Maria, filho do senhor Ernesto carroceiro. O senhor Ernesto vendia verdura na rua, gritando: ó, verdura! Agora olha, não, escuta, pastor de uma igreja. Essa semana eu fui fazer um cadastro num lugar, a pessoa falou: Ernesto, como é que você está, tal? Ele falou: tá, e a gente foi falando: vocês são pastores agora, né? Sim, qual igreja? Aquela ali perto do aeroporto. Aquela grandona? Rapaz, eu passo lá, tem um monte de carro. É porque eu estou levantando e andando, levantando e andando, levantando e andando. Tiago Brunet vai falar: os seus amigos do passado, eles vão ficar com um pouco de revolta com você, porque eles têm a capacidade de lembrar quem você era, mas têm dificuldade de reconhecer o que Deus está fazendo. Ele entrou e todo mundo conhecia. Ele disse: olha, eu tinha te conhecido pedindo esmola, mas louvando a Deus é a primeira vez que eu estou vendo. Alguém vai te ver de uma forma pela primeira vez. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Nós vamos orar aqui. Quantos entenderam essa mensagem? Diga glória a Deus. Quantos entenderam que já estão saindo da paralisia? Diga glória a Deus. Só que agora, queridos, eu preciso que você seja o Pedro e o João da história. Vocês receberam sim ou sim? Não dá para receber e ficar quieto. Não dá para receber como se nada tivesse acontecendo. Pastor, não, eu preciso ter esse toque de novo. Nós acabamos de cantar: toque em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim. Olha o que a canção diz: enche-me de novo, eu não sem tua. Olha aqui, você está entendendo o que Deus está dizendo? É isso que eu e você precisamos. Senhor, eu não me vejo sem a tua presença. Deus está tirando você da paralisia hoje. Quantos aqui entendem que precisa ser tocados novamente? Quantos aqui entendem que precisa de sentir a presença dele como antes? Quantos aqui entendem que precisa levantar e começar a andar? Quantos aqui entendem que precisa começar a pular e saltar louvando a Deus aqui? Eu quero orar com vocês. Os nossos intercessores já estão aqui e nós vamos orar. Eu vou pedir o ministério de louvor para cantar essa canção desde o início. Lembro quando te encontrei. Vamos cantar, igreja. Vai adorando a Ele. Você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu me achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Canta, vai. Peça a Ele para te tocar, vai, toca! Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo. Declare isso. Me